Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Chá da Tarde aqui na UniCV. E hoje nós falaremos sobre um assunto muito importante, porque quem ainda não chegou, provavelmente chegará lá. Do que falaremos? De educação financeira para a pessoa idosa. E qual a relação que isso tem com os ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Eu me enrolo para falar, gente. Até ouvi uma professora falando outro dia, ODS. Achei super chique, bem íntimo. E para falar desse assunto, nós convidamos o professor Rodrigo, que é expert nesse assunto e vai poder discorrer aqui com a gente. Professor, seja bem-vindo, é muito bom tê-lo com a gente. Lembrando que, caso queira conhecer mais sobre a vida acadêmica e profissional do professor, vai ficar aqui na descrição o link do currículo Lattes dele. Agora sim, professor, seja bem-vindo, a palavra está com você. Muito obrigado, Alencar, pelo convite novamente. Obrigado você, telespectador, que está nos ouvindo, está nos assistindo. Sempre um prazer participar aqui do Chá da Tarde. E esse assunto, né, de hoje, assim, é um assunto que eu tenho uma paixão muito grande, né? Eu sempre falei de educação financeira desde quando eu iniciei a minha primeira graduação, né? Há uns anos atrás, não vou falar a minha idade aqui, mas vem comigo há pelo menos aí uns 15 anos, né? Tratando desse tema. Deixa eu aproveitar a sua simpatia, né, essa apresentação bonita que ele fez aqui, e já convido o pessoal para se inscrever no nosso canal, para deixar like. Mas você ainda não é inscrito? Meu Deus, faz a inscrição, ativa o sininho para não perder as notificações, curta, e se você estiver ouvindo aqui no Spotify, deixa o coraçãozinho verde, compartilha, dissemina conhecimento. Gente, o Chá da Tarde é para vocês, é para trazer aqui assuntos inovadores, né, que vão contribuir com a sua vida. Tá vendo, gente? Ouçam a orientação do mestre. Professor, fala pra gente, de acordo com o Estatuto da Pessoa Idosa, quando uma pessoa se torna efetivamente idosa? Muito bom. Até gostei do termo que você usou, né? Pessoa idosa, que é realmente o termo que a gente está usando agora, né? A partir de 2021. Quem completou, Alencar, 60 anos ou mais já é considerado uma pessoa idosa aqui no Brasil. Então, ele já começa a ter alguns direitos, né, em relação a demais populações, né, e também a pessoa idosa, ela tem algumas, digamos assim, vantagens, né, que também, né, você imagina, chegou lá nos 60 anos, né, a gente já não tem aquela mesma energia, né, para trabalhar, aquela mesma disposição. Eu tô começando perceber, sim. E tem um problema também muito grande, que talvez a pessoa idosa não está tão conectada assim com a nova tecnologia, muitos golpes estão surgindo, né, recentemente. Então a pessoa idosa, não é que ela não tem capacidade, mas ela acaba ficando um pouquinho vulnerável a essas transformações da sociedade se ela não ir atrás de informações, né? E eu entendo, eu percebo também, por ter pais idosos, de que eles são bem ativos financeiramente. Com certeza. E aí eu quero que você fale um pouquinho da importância de se ter educação financeira para a pessoa idosa. Bom, então, desde que a gente começou a ter o nosso dinheirinho, né, a gente já tem essa preocupação em ter mais do que a gente gasta, e a gente tem esse comportamento ao longo da vida inteira, até mesmo quando nós nos tornamos pessoas idosas. Quando, né, se tudo der certo, a gente conseguir se aposentar, né, vamos imaginar assim. Eu acho difícil. Do jeito que tá caminhando, né, a situação. Mas, quando a gente se aposenta, a gente recebe a aposentadoria, é um valor fixo. E esse valor dificilmente é reajustado na mesma proporção que o aumento dos preços das coisas. Então, eu vou fazer uma viagem, eu vou comprar alguma coisa no supermercado, vou comprar uma roupa e principalmente medicamentos. A conta não fecha, né? A gente percebe que a cada dia a pessoa idosa está perdendo um pouquinho o poder de compra dela. Porque o que quer dizer perder o poder de compra? Eu compro menos com a mesma renda. Antes eu comprava 10 objetos, agora eu vou comprar 7, né, 8. E muitas vezes a pessoa idosa, ela é, né, digamos assim, beneficiada pela aposentadoria e não tem outro rendimento.
Isso acaba se tornando um pouquinho mais, digamos, delicado quando ainda tem familiares que moram junto com a pessoa idosa. E aí que entra a parte da educação, né? De se instruir esse idoso. Isso. De ensiná-lo, orientá-lo. Porque às vezes ele tem a própria família dele que está sendo sustentada por ele também. E hoje em dia a gente está percebendo um aumento na população idosa que está trabalhando no emprego formal. Tem sido reinseridos no mercado de trabalho. Eu particularmente amo pessoas idosas, assim, eu vejo que é uma fonte de conhecimento, a pessoa que passou por muita coisa na vida, né, ela aprendeu muita coisa, mas a parte financeira tem gente que não aprende, não gosta, porque quando a gente diz economizar, né, a gente está abrindo mão de alguma coisa, ou vou abrir mão de consumir um produto, ou vou abrir mão de consumir um serviço, jogar meu bingo, né, ou sair com familiares, dar um presentinho pro meu neto. Aqueles empréstimos, aquela coisa toda que acontece muito, né? Essa parte também é bem delicada, Alencar, ainda bem que você tocou nesse assunto. Tem muitos filhos que fazem empréstimos no nome dos pais, né, que já são pessoas idosas, e muitas vezes nem sabem disso. E um tipo de empréstimo, né, que é um problema mesmo que a gente tem aqui no Brasil, que é o empréstimo consignado. Eu ia falar o empréstimo consignado, a pessoa idosa, né, o aposentado, ele já vai receber o valor líquido. Com desconto, né? E às vezes nem sabe, alguém fez aquilo. E muitas vezes assim, a gente tem pessoas idosas que não conseguem nem assinar, não sabem ler, né? E aí ele acaba sendo vítima desses golpes. Porque o governo brasileiro emitiu um alerta, né, desse superendividamento das pessoas idosas, e também é um problema até a nível PROCON, a nível de governo mesmo, porque é uma população que muitas vezes ela não sabe que ela está assinando ali um contrato financeiro que vai ter juros. Mas ela acha que ela vai pegar um valor de 10 mil reais, por exemplo, e vai pagar esse 10 mil reais, quando na verdade ela vai pagar 14, 15, né? Ou dependendo da taxa de juros. Então, pensem, pessoal, você precisando comprar um remédio com uma aposentadoria fixa. Sim, e que vai ter no desconto de um empréstimo. Ainda fazendo empréstimo para ajudar um filho, né? Então, assim, é necessário ter esse gerenciamento. Nós temos pessoas idosas assim, que vivem em situações assim, bem vulneráveis. É a realidade do Brasil, né? Me fala uma coisa, como que a educação financeira para a pessoa idosa pode contribuir de alguma forma com os ODSs? Muito boa essa pergunta. Nos 17 ODS, assim, dá para escolher, né, qual que a gente vai abordar. Mas eu vou separar aqui alguns, né? Então a gente tem, por exemplo, o ODS 4, que é a educação de qualidade. Sim. Que é educar pessoas com temas voltados à sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, dentre eles a educação financeira. Porque quando eu vou comprar alguma coisa, se eu quero me tornar mais sustentável, eu preciso de dinheiro também, né? Então eu preciso de dinheiro para consumir qualquer coisa. E na educação financeira a gente também fala da redução das desigualdades, que é o ODS 10, e principalmente no ODS 8, que é o crescimento econômico da pessoa, né? Quando ela gerencia suas próprias finanças, ela consegue comprar bens, né? Consegue consumir, satisfazer as suas necessidades. Então, pelo menos o ODS 4, 8 e 10, assim, a educação financeira atinge diretamente. E quando a gente está falando ainda de pessoas idosas, talvez a gente está até propiciando outros ODSs, por exemplo, saúde, ODS talvez ali voltado ao social, né? Qualquer coisa assim ambiental também pode ser impactada quando a gente fala do financeiro. Então, o âmbito financeiro para uma empresa, para uma pessoa, é uma situação ligada ao desenvolvimento sustentável, porque toda mudança, ela incorre em dinheiro, né? Um gasto. De alguma forma. De alguma forma vai ter que fazer algum investimento. E a pessoa idosa, conseguindo gerir os seus próprios recursos de maneira eficiente, talvez o governo não vai ter que dar tantos medicamentos gratuitos, talvez não vai ter que oferecer tantos serviços, e isso vai gerar uma economia também para o Estado, para a sociedade. Imagina, Alencar, que a população brasileira ela está envelhecendo muito rapidamente. 2025,
quase 30% da população vai ser pessoa idosa, né? De acordo com os dados do IBGE, 2060. Ah, que susto. Desculpa, 2060. Né? 2025 tá logo ali, batendo a porta. 2030, a projeção é de 20%. 20%. 2060, de 25%. Então, imagina, o Brasil tendo que ainda, além da aposentadoria, tendo que ajudar ainda essas pessoas a satisfazerem suas necessidades básicas. Que vai sair de algum lugar. Por isso que é importante que cada pessoa idosa faça seu próprio gerenciamento de maneira eficaz, porque ele mesmo vai conseguir satisfazer as suas necessidades, mas também não vai depender de outra pessoa, né? Aham. Tem algumas pessoas idosas que não tem ninguém, né? A pessoa é somente ela, né? Para cuidar. E já tem outras que tem família, tem os netos que tem que ajudar também. Então, vejam, nem quando a gente chega com 60 anos, a gente tem que deixar essa preocupação, né, de cuidar do nosso dinheiro de maneira correta. Pai e mãe é para sempre. Eu ia pedir para você fazer uma correlação entre educação financeira e os ODS, mas você já fez isso muito bem. Para a gente poder encerrar aqui o nosso bate-papo, faz um fechamento da educação financeira, correlacionando de novo com os ODS, para a gente poder fechar aqui esse momento com os nossos alunos. Muito bom. Eu vou citar aqui para vocês um projeto que o UniCV desenvolve, que esse projeto ele chama Educação Financeira para Pessoas Idosas. Então, nós temos no EAD do UniCV mais de 30 mil alunos nesse momento, vai aumentar essa quantidade, né? Até mesmo quando você estiver vendo esse vídeo pode ser que essa quantidade já aumentou, mas hoje cerca de 30 mil alunos estão fazendo esse estudo, esse diagnóstico, para a gente tentar mensurar aí qual que é o estilo de vida da pessoa idosa, como que a pessoa idosa consome a renda que ela tem. Essa pessoa idosa, ela tem uma casa própria, ela consome medicamentos, então a gente tem várias etapas nesse projeto. Aham. Mas uma das etapas é tentar mapear a nível de Brasil, porque o UniCV, ele atua no Brasil inteiro. Então, e fora dele. E fora dele, dizer. Com certeza. Então, inclusive vai ter alguns alunos do Japão participando desse projeto, né? Então, nós temos esse projeto que, assim, eu sou apaixonado por esse projeto. E eu acredito que em breve a gente vai poder divulgar mais dados aqui desse projeto. Mas então, o que a gente já andou observando lá é que a maioria das pessoas idosas, elas consomem medicamentos particulares, ou seja, que não são oferecidos pelo governo. E também uma coisa que me chamou muita atenção é a quantidade de pessoas idosas que está trabalhando, porque a aposentadoria não é suficiente para cobrir as suas necessidades. Sobre o projeto, você falou que é um mapeamento da pessoa idosa no Brasil. Nós conceituamos aqui o perfil da pessoa idosa e no Brasil é a partir de 60 anos. Uhum. Esse projeto, ele visa não somente mapear, correto? Sim. Não somente entender uma demanda, uma necessidade. Ele vai, de alguma forma, promover uma intervenção na comunidade em que esse aluno está inserido. Com certeza, com certeza. Esse é o intuito do projeto, né? O mapeamento é a parte mais preliminar, vai fazer uma entrevista, né, com a pessoa idosa, mas o objetivo é o aluno do UniCV intervindo na sociedade, educando financeiramente essas pessoas idosas. Entendi. Então nós enquanto instituição, obviamente, preparando pessoas que serão agentes no local, na comunidade que estão inseridos, né? Sim, até mesmo quando nosso aluno for entrevistar uma pessoa idosa, ele vai ter contato ali, e dentre as perguntas ali, né, qual a sua maior dificuldade na gestão financeira? Aí depois esse aluno vai dar uma devolutiva para essa pessoa. Importante então, eu ter imagino esse retorno. eu tenho problema com gastos, então o aluno vai preparar uma intervenção, uma arte, um vídeo, uma conversa, uma coisa sobre essa parte de gastos. Nós falamos hoje, né, aqui nessa conversa, de cerca de 30 mil alunos. Da gestão, né? Porque o UniCV tem mais de 90 mil alunos. Isso, mas da gestão ali, 30 mil alunos.
teremos então pelo menos, assim, uma conta boba aqui, o contador é você e não eu, mas teremos aí pelo menos 60 mil pessoas impactadas. Com certeza, assim. Que legal, gente. A gente sendo educada, ensinada sobre algo tão importante. E esse projeto vai crescer muito ainda. Está muito no começo, né? E eu tenho certeza que em breve a gente vai estar aqui no Chá da Tarde falando desses resultados aqui. Porque a gente considerou uma pessoa, mas é uma família, né? Então ali tem mais um e vai virando uma cadeia e dá para contribuir para a mudança. Alguns feedbacks assim que nós estamos recebendo dos alunos é que é muito surpreendente esse contato deles. Muitos não tinham pensado nisso, né? Como que eu vou cuidar da minha vida financeira daqui tantos anos, né? Daqui 20, 30, 40 anos. E a gente tem que começar a pensar na pessoa idosa, pessoal, porque pensar na pessoa idosa é pensar no nosso futuro. Como eu quero o futuro, quando eu estiver nessa condição de pessoa idosa, como que eu quero viver, né? Como que eu vou conseguir satisfazer as minhas necessidades quando eu me tornar uma pessoa idosa, né? Então, acho que pensar na pessoa idosa é pensar no nosso próprio futuro. Pensar em si, é verdade. Eu concordo com você, professor Rodrigo. Obrigado. Lá se foi o nosso tempo. Mas se você que nos assiste, que nos ouve, quiser saber mais sobre esse conteúdo, comenta. Interage, peçam e nós o atenderemos assim que possível. Professor, obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês. Ter aceito nosso convite. E é sempre uma alegria recebê-lo aqui no Chá da Tarde. Obrigado, pessoal. Bons estudos para vocês e nos vemos aqui numa próxima oportunidade. Até mais.